Bom dia a todos. Que o amor do Mestre Jesus, que a sua paz possa nos envolver. Nosso agradecimento a todos os dirigentes desta casa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. O nosso abraço fraterno a todos os companheiros aqui presentes, nós, os encarnados, os companheiros do plano espiritual, que também aproveitam tantas vezes oportunidades iguais a estas, em que esta casa, tantas outras instituições proporcionam, para estarmos juntos, estudando, fazendo reflexões a respeito de o Evangelho de Jesus. A mensagem mais importante que o mundo conheceu até hoje. E nos dias atuais, mais do que nunca, imprescindível em nossas vidas. Então, sempre é uma alegria estarmos falando a respeito do Evangelho de Jesus, ainda com todas as limitações que nos cabem, mas contando sempre com o apoio e com o carinho de todos os companheiros. As nossas reflexões para esta manhã serão em torno de uma passagem muito interessante que nós vamos encontrar no capítulo 10, versículos 38 a 42 do Evangelista Lucas, a que nós pediríamos a permissão para registrá-la exatamente como ela se encontra de acordo com a tradução de Antônio Brito Cardoso, que ele é um professor de estudos bíblicos no seminário de Coimbra. A sua tradução é muito interessante. Então, no capítulo 10, versículos 38 a 42, é registrado aquele momento em que Jesus irá visitar duas irmãs, Marta e Maria. Então vejamos o que segue registrado segundo o texto do Evangelho. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, afadigava-se na contínua lida da casa. E apressou-se Jesus, e apresentando-se a Jesus, lhe disse: Senhor, tu não te importas que a minha irmã me tenha deixado só com todos os serviços da casa? Diz-lhe, pois, que me ajude. E o Senhor, respondendo, lhe disse: Marta, Marta, afadigas-te e andas inquietas com muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é importante, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Narrativas evangélicas, então, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, é justamente, então, o título das nossas reflexões para esta manhã. A melhor parte. E é uma passagem muito interessante do Evangelho de Jesus. Por sinal, todas as passagens do Evangelho são importantes em nossas vidas. E a mensagem nos foi trazida há mais de 2000 anos, mas se encaixa perfeitamente nas nossas atividades, nas nossas situações de hoje, do nosso cotidiano, da nossa vida em família, da nossa vida no trabalho, na sociedade, nos nossos relacionamentos. Todas essas situações se encaixam perfeitamente nos dias de hoje e temos ainda certeza que irão se encaixar por muito tempo, até o momento em que essa mensagem estiver gravada de forma perene em nossos corações. Aí nós já estaremos vivenciando a mensagem, que é o que se espera de todos nós. Para que nós possamos então bem entender essa mensagem, o significado deste ensinamento de Jesus, algumas considerações preliminares são importantes. Então vejamos, para contextualizarmos então o momento e o que quer dizer esse ensinamento para nós nos dias de hoje. Esse fato aconteceu, mais uma vez ainda seguindo Antônio de Brito Cardoso, ele aconteceu no 3º ano do apostolado de Jesus.
E como nós citamos então esse tradutor, o Antônio de Brito Cardoso, no seu livro intitulado A Sinopse de Os Quatro Evangelhos, é muito interessante a narração como ele faz dos textos evangélicos, porque ele faz seguindo uma ordem cronológica. Então ele diz, foi seguida ano a ano, mês a mês, dia a dia. Então nós vamos nos situando as quatro narrativas evangélicas exatamente no momento em que elas vieram acontecendo. Então será que esse fato aconteceu logo quando Jesus começou as suas pregações? No primeiro ano, no segundo ano? Esse fato em específico, ele aconteceu no terceiro ano do apostolado de Jesus. Então veja, muitos ensinamentos, os mais preciosos, já haviam sido legados a todos nós. É importante nós situarmos, para nós vermos quando que o ensinamento chega, o que já fora passado anteriormente, e para bem situá-lo então aquele tempo e nos dias atuais. Então ele acontece então no terceiro ano do apostolado de Jesus. O local onde ele vai se desenvolver é a cidade de Betânia. A cidade de Betânia também estava situada na província da Judéia, muito próximo à cidade de Jerusalém. Tanto que Jesus estava em Jerusalém e dirigiu-se de Jerusalém para a cidade de Betânia. Haroldo Dutra Dias, companheiros dos mais extraordinários hoje na divulgação do Evangelho de Jesus e dos princípios, dos postulados da doutrina espírita, na sua obra, O Novo Testamento, ele faz algumas reflexões e entra em algumas minúcias que são importantes para que nós bem possamos entender o momento em que a mensagem aconteceu e a forma pela qual ela aconteceu. Então ele costuma dizer, então, Haroldo Dutra Dias, que Jerusalém estava a uma distância de 15 estádios entre a cidade de Jerusalém para a cidade de Betânia. As duas ficavam então na província da Judéia. Só para nós localizarmos rapidamente, a Palestina, à época de Jesus, estava dividida em 4 grandes províncias. Mais ao norte, a Galileia. Depois ao centro, Samaria. Mais ao sul, a Judéia. E na parte leste nós tínhamos a Pérea. Então na província da Judéia, a cidade de Jerusalém. A cidade dos profetas, onde estava o templo de Salomão. O centro devocional dos judeus à época. Jesus ensinou muito ali na cidade de Jerusalém. Ensinou no templo. Mas naquele dia em especial ele saíra da cidade de Jerusalém e fora até a cidade de Betânia. Diz Haroldo Dutra Dias que a distância era de aproximadamente 15 estádios. O estádio era uma medida de distância utilizada à época. Um estádio correspondia a 1/8 da milha romana, aproximadamente 184 metros. Então a distância de Jerusalém até a cidade de Betânia, aproximadamente 2 quilômetros e 800 metros. 2.800 metros. 2.760 para ser mais exato. Tempo esse que era percorrido em aproximadamente 1 hora, caminhando a pé pelas estradas poeirentas e brilhosas. Jesus sempre caminhava com muita tranquilidade por aqueles caminhos. Então Jesus chega então até a cidade de Betânia. O Espírito Amélia Rodrigues, ao registrar esses fatos, esses episódios da vida de Jesus, faz com uma beleza, porque em sua forma poética ela vai descrevendo aquelas cidades, aqueles lugares, aqueles acontecimentos. E todas as vezes que nós lemos o Espírito Amélia Rodrigues, por intermédio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, parece que nós adentramos naquele ambiente. Viajamos mentalmente àquela época e parece que vivenciamos aquelas situações quando Jesus esteve conosco. Então olha o que nos diz o Espírito Amélia Rodrigues na sua linguagem poética. A cidade de Betânia era um lugarejo encantador, na encosta oriental do Monte das Oliveiras,
no caminho de Jerusalém para a cidade de Jericó, cercada por imensos campos de cevada, pequenos bosques de oliveiros e figueiras que sombreavam a estrada. Tudo ali era bucolismo. Tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante, e a coroa do Monte das Oliveiras, ao longe, tingia com o verde cinza das árvores uma paisagem deslumbrante. Então a gente começa a ler e começa a imaginar, esse era o cenário em que Jesus viveu, em que Jesus esteve na sua passagem aqui na terra, nos trazendo a sua mensagem. Então, essa era a cidade, né? Então nós estávamos na cidade de Betânia, e 3 são os personagens que vão estar então participando desse fato e desse acontecimento. São os 3 irmãos que viviam na cidade de Betânia. 2 já foram registrados aqui na primeira passagem do evangelista Lucas, as 2 irmãs, Marta e Maria. Mas elas possuíam também um outro irmão, que seria muito conhecido depois em uma outra passagem muito significativa do Evangelho. Os 3 irmãos então, Marta, Maria e Lázaro, todos eles vivendo na cidade de Betânia, na província da Judéia. 3 foram os acontecimentos que envolvem esses 3 personagens, todos eles significativos. Vale a pena relembrar, porque há um fato que liga Jesus a essas pessoas. Nós vamos ver em várias narrativas evangélicas que Jesus amava profundamente ao seu amigo Lázaro. Amava também as irmãs Marta e Maria. E essas citações estão registradas no Evangelho. Então, a primeira desses acontecimentos que envolvem esses 3 personagens, Marta, Maria e Lázaro, nós vamos encontrar exatamente nessa passagem que nós estamos analisando hoje, quando Maria acabou por escolher a melhor parte. A segunda passagem é conhecida justamente como a ressurreição de Lázaro, e ela é registrada pelo evangelista João, no capítulo 11, versículos 1 a 44, ou versículos 1 a 46, conforme algumas traduções. E é um fato muito interessante, porque Jesus não estava na cidade de Betânia, e é chamado porque o seu amigo Lázaro se encontrava muito enfermo. E aí nós já temos aquela primeira alusão de que Jesus amava essas 3 pessoas. Então, quando vão avisar Jesus que Lázaro estava com uma enfermidade muito grande, dizem para ele: Mestre, Lázaro, o amigo a quem tu amas, está enfermo. E Jesus olha para a pessoa e diz: pode se acalmar, porque a enfermidade dele não é de morte, e eu irei vê-lo. Tanto que passam depois 2 dias, e Jesus vai depois à cidade de Betânia para ver Jesus. Nessa mesma narrativa ainda do apóstolo João, do discípulo e apóstolo João, nós vamos encontrar mais uma vez a passagem de que Jesus, quando encontrou Marta e Maria, pessoas a quem ele amava, mais um registro desse amor de Jesus por essas pessoas, por isso esse significado tão importante dessas 3 passagens. Jesus então vai e encontra Lázaro, já numa situação que, segundo as pessoas, era de morte, pois há 4 dias ele já havia morrido, já havia sido sepultado, colocado na gruta. E quando Jesus chega, mais uma vez a narrativa evangélica diz que Jesus emociona-se e chora com a situação. Mas vai até o local onde fora sepultado Lázaro. E aí tem uma passagem tão linda de um evangelho, tão significativa. E ele pergunta: onde está Lázaro? E as pessoas dizem: está lá dentro, na rocha, na gruta, sepultado. Então Jesus olha para as pessoas e diz: tirai a pedra. E assim que as pessoas fazem o primeiro esforço, que é o de tirar a pedra, Jesus chama para fora o companheiro, porque Jesus sabia que, na verdade, Lázaro não estava morto. Se Lázaro estivesse efetivamente morto, não seria possível trazê-lo de volta à vida, porque aí iria contra as leis da natureza.
contra a lei natural, contra a lei divina. Um ser que já está efetivamente morto não pode ser trazido nas mesmas condições daquele corpo de volta à vida. E Jesus, como grande conhecedor de todas as leis da natureza, de todas as leis da física, jamais iria contrariar esses postulados que regem o mundo, que regem todas as relações. O que ocorria, na verdade, é que Lázaro passava por um processo de letargia, de morte aparente. Os sinais vitais, nesses casos, vão praticamente a zero, e a pessoa é tida como morta. Hoje, com a aferição de equipamentos da medicina, é possível aferir-se se a pessoa está ou não efetivamente em óbito. Mas naquela época não era possível, porque as pessoas não tinham sinais vitais nenhum, eram consideradas mortas. Em alguns casos da letargia, a pessoa entrava realmente em óbito, porque com esse estágio mais adiantado, assim que o tempo ia passando, começava a ocorrer a decomposição das extremidades. Geralmente a ponta da orelha, a ponta dos dedos, começavam o processo já, o início do processo da deterioração e da decomposição. Mas Jesus sabia que o companheiro, na verdade, estava em sono letárgico e desperta-o, chamando-o para fora. Com o poder que Jesus tinha, com o conhecimento das realidades, chama então Lázaro e diz: Lázaro, volta novamente. Ele sai então daquela tumba, sai da gruta e retorna novamente às suas atividades. Fato esse que foi considerado como um grande milagre, como tendo sido a ressurreição de Lázaro, nessa passagem. Mas, hoje, com essas luzes que a doutrina espírita nos proporciona, com as luzes que a ciência nos proporciona, nós podemos entender melhor essa passagem. E, é claro, a grande superioridade moral sobre Jesus, que simplesmente libertou-o, acordou-o, despertou-o do sono letárgico. Então essa é a segunda passagem que encontramos os três irmãos mais uma vez. Mas tem uma terceira passagem também, das mais significativas, que mais uma vez vai unir esses três irmãos. E ela vai acontecer 6 dias antes da Páscoa. E se nós pararmos e volvermos o nosso pensamento à época, a Páscoa era no domingo, e na sexta-feira Jesus fora crucificado. Então o fato ocorreu apenas 4 dias antes da crucificação de Jesus. Um dos fatos muito interessantes, que tem uma significação muito importante, tanto que Jesus registrou que essa passagem seria relembrada depois, no decorrer dos tempos. Então, essa passagem nos é trazida pela sua importância. 3 são os evangelistas que fazem referência, fazem menção à passagem. Mateus, no capítulo 26, Marcos, no capítulo 14, e João, agora no capítulo 12, vai referir-se também a essa passagem. Então eles falam que mais uma vez Jesus chegara à cidade de Betânia, na casa de Simão, o leproso, e foi oferecido um jantar aquela noite para Jesus. Jesus chegou com seus amigos, e enquanto Jesus se preparava para receber a alimentação, uma das irmãs, Maria, vem com um vaso de alabastro. Alabastro era uma rocha, um mineral muito fino, transparente, translúcido, melhor dizendo, de coloração branca. E dentro desse vaso de alabastro, que era um vaso tipo de uma ânfora, sem alças, ela trazia um dos perfumes mais caros à época, que era um unguento de nardo. Ele era uma planta aromática, geralmente trazida das Índias, com um custo muito caro. Então ela traz aquele alabastro com 345 gramas de nardo, de perfume, de unguento de nardo, e começa a ungir Jesus. Os 2 primeiros evangelistas, Mateus e Marcos, falam que ela coloca aquele unguento nos cabelos e vem ungindo o corpo de Jesus. O evangelista Jesus diz que ela lava os seus pés com aquele unguento de perfume tão especial e depois enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Então foi uma passagem bastante significativa,
E muitos dos companheiros à época não entenderam essa passagem. E dizem, mas Senhor, por que ela gasta tanto o custo hoje com esse perfume, com esse unguento? Ela poderia vender hoje por aproximadamente 300 denários. Isso poderia alimentar os pobres. E ela gasta tudo nessa noite aqui, Senhor. Em especial, quem fez essa observação foram o apóstolo Judas Iscariotes, que faz esse registro, esse relato. Mas Jesus então diz, não afadigueis, não perturbeis, porque ela está fazendo o que ela pode, ela está fazendo de coração. Na verdade, ela está antecipando-se em ungir o meu corpo para o sepultamento. Estava somente há 4 dias. Os companheiros não sabiam disso, mas Jesus já sabia dessas realidades. Então ele diz, não afadigueis, porque ele está fazendo algo de coração. Ela poderia ter guardado isso para momentos especiais de sua vida, mas ela utiliza agora. Os pobres, todos vós podereis ajudar a qualquer momento. Mais uma lição, mais um ensinamento. Todos eles podem e devem ser ajudados a qualquer momento. Mas esse ato dela nesse momento é desprendimento. Não há afadigueis por isso. Porque nessa passagem depois, Jesus acaba dizendo depois, digo-vos ainda em verdade, que onde quer que seja proclamado este Evangelho, o mundo inteiro também será contado, ao mundo inteiro será contado o que ela fez nesse dia, nessa oportunidade. Então, cada situação da vida de Jesus tinha uma finalidade, um objetivo, e todos eles eram acontecimentos em especiais. Então, essas foram as 3 narrativas do Evangelho que envolvem esses personagens: Marta, Maria e seu irmão Lázaro. A amizade com Jesus, Jesus possuía uma grande amizade. Todas as vezes que ele estava na cidade de Jerusalém, ele passava na cidade de Betânia e hospedava-se na casa desses amigos. Mais uma vez, o Espírito Amélia Rodrigues nos diz que quando Jesus chegava à casa dos 3 irmãos, era como se uma luz fulgurante invadisse e penetrasse aquele ambiente doméstico. Já pensaram nos dias de hoje? Jesus vindo visitar a pessoas, adentrar e hospedar-se em sua casa. Eram espíritos que tinham realmente uma ligação, participavam do processo da divulgação do Evangelho na terra. Então, os 3 irmãos, Maria, Marta e o seu irmão Lázaro. Voltando agora para as nossas reflexões, para nós analisarmos essa passagem em especial. Então, Jesus, quando chega na cidade de Betânia, ele acabava de participar de algumas atividades em Jerusalém. Chega então em Betânia. Ao chegar em Betânia, não obstante não ser registrado pelo evangelista Lucas, o Espírito Amélia Rodrigues nos diz que quem vai receber Jesus quando ele chega naquele dia era justamente o irmão Lázaro. E quando ele chega, que ele for avisado, um discípulo foi um pouco à frente dizendo que Jesus estava vindo para permanecer com a família, para pernoitar naquele dia, para o dia seguinte. Então, Lázaro fica esperando Jesus chegar. E quando Jesus chega, ele vai ao seu encontro. E as palavras de Jesus, que a paz seja convosco, que a paz seja nesse ambiente, nessa casa, ao que Lázaro retribui dizendo, que a paz seja contigo, Senhor. E abraça-o carinhosamente e beija o seu rosto. E entram e começam a conversar. E Jesus começa a falar para Lázaro a respeito dos acontecimentos, e em especial do que aconteceria um pouco dali mais para frente. Então, nesse momento, Jesus conversando com Lázaro e Maria, uma das irmãs, ao vendo Jesus conversar com Lázaro e falar a respeito dessas realidades, desses acontecimentos, larga os seus afazeres do dia a dia e prostra-se diante de Jesus, senta a seus pés e fica embevecida, olhando, aprendendo, assimilando aqueles ensinamentos. E essa expressão, sentar-se aos pés, era muito utilizada para os discípulos com relação aos seus mestres. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos
Várias passagens onde aparece o doutor de Tarso, Saulo, sentado aos pés de Gamaliel, também aprendendo com o mestre daquela época, o mestre Gamaliel, um homem extraordinário, sobre a respeito da lei, sobre a respeito das situações da vida. Então, Maria senta-se aos pés de Jesus e fica ali recebendo aquelas orientações, aqueles ensinamentos. E naquele momento a sua irmã Marta, que estava preocupada em atender as pessoas que chegaram, porque juntamente com Jesus vieram os seus discípulos. Vieram pessoas que também juntaram-se a Jesus e aos discípulos para acompanhá-lo. Então eram muitas pessoas. E ela preocupada então com a refeição, com trazer água para que as pessoas pudessem lavar o rosto e lavar as mãos, como era costume, preparar os leitos, porque as pessoas precisariam descansar. Vai até Jesus e diz: Jesus, Senhor, pede para que Maria venha ajudar-me nas atividades importantes aqui da casa. E é nesse momento então que Jesus diz: Ah, Marta, Marta, afadiga-te muito com as coisas cotidianas, com as coisas do dia a dia. Maria escolheu a melhor parte, essa parte que nunca mais lhe será tirada. E ela ouviu essas exortação de Jesus para ela sorri timidamente, parece entender a mensagem de Jesus, mas Jesus narra um outro fato, uma outra história tão simples, que também não é relatada pelo Evangelho. E aí que a doutrina espírita nos traz essa continuidade, esses outros ensinamentos que vinham complementar as próprias passagens evangélicas para a nossa compreensão. Então Jesus olha para ela e diz: Marta, um rei muito poderoso veio visitar uma aldeia. E ao chegar naquela aldeia, ele vai hospedar-se na casa de uma pessoa a quem ele escolhera. E ao chegar naquela casa, que era habitada por um casal, o marido fica muito feliz e acolhe-o, abraça-o. A esposa também está muito feliz com a chegada do rei, do suzerano. Só que em determinados momentos depois, na sequência, o homem fica ali conversando e ouvindo do rei o seu plano para as atividades que se seguiriam dali para frente, os seus direcionamentos, os fatos que seguiriam na direção, na condução daquele reino. E a mulher atarefada vai fazer as suas atividades no lar. Só que depois da rápida refeição, o soberano diz que não pode mais permanecer naquele local e deve retirar-se, porque as suas atividades são intensas. E ele vai embora. E depois Jesus faz a pergunta: o homem que ficou com ele conversando, ouvindo os seus planos a respeito da edificação daquele reino, dos seus direcionamentos e desdobramentos, e a mulher ficou preocupada nas atividades domésticas, com a alimentação, com o acolhimento, mas logo depois da refeição ele foi embora. É claro que ela também poderá receber da parte do seu marido as orientações, mas jamais será com o mesmo entendimento dele, que recebeu diretamente do próprio rei aqueles ensinamentos e aquelas instruções. E ao falar isso, Marta cai em si e diz: ah, agora eu entendo. O Senhor vem a essa casa, provavelmente em pensamentos, fazendo essas reflexões. O Senhor, que é o maior de todos os soberanos, vem visitar-nos em nossa casa, vem trazer orientações e direcionamentos a respeito da implantação do teu reino aqui na terra, vem nos falar a respeito das atividades que seguirão daqui para frente, para o futuro, vem nos falar de outras realidades. Então precisamos aproveitar esses momentos para estar contigo, para receber de ti ensinamentos tão preciosos. Porque, fazendo reflexões hoje a respeito da passagem, todos nós acabaríamos por receber esses ensinamentos de Jesus. Mas é possível nós pensarmos alguém sentado frente a frente, como mestre, recebendo dele orientações a respeito dos próximos passos, da continuidade, da implantação do reino de paz, de amor, de fé e de esperança aqui na terra.
diretamente de Jesus, não conseguimos sequer imaginar o que possa ser isso. Mas dentro das nossas reflexões, agora analisando especificamente a nossa passagem, a melhor parte, a primeira consideração que nós precisamos fazer é que Jesus em nenhum momento chegou para Marta e falou: Marta, a atividade que você está realizando não é importante. A atividade não é significativa. Mas ele diz simplesmente: Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, ambas as partes, ambas as atividades eram importantes. Todas estavam fazendo coisas corretas. Ele não julgou, como jamais faria, né? Mas ele não criticou. As palavras foram de carinho para Marta, dizendo: Marta, ela escolheu a melhor parte. Não que a tua parte não seja boa, não que a tua parte não seja importante, mas ela escolheu a melhor parte. Então, a primeira consideração que nós podemos fazer a respeito desse ensinamento de Jesus é que existem partes boas e existem partes melhores ainda, mais importantes, mais significativas. Ao fazer essa consideração, nós já colocamos em outro patamar o nosso entendimento. Nós não estamos falando aqui nessa passagem entre coisas certas e coisas erradas, entre coisas justas e injustas, entre bens e males, entre justiças e injustiças. O patamar já está um pouco mais elevado. Já não estamos mais falando em fazer uma coisa certa ao fazer uma coisa errada. Não, esse era o primeiro entendimento. Ou seja, Jesus, ao falar com aquelas pessoas, já sabiam que eles estavam nesse momento do seu processo evolutivo. Como existem grande parte das pessoas que vivem hoje aqui no planeta Terra, que já estão fazendo parte desse momento, nessa fase do seu processo evolutivo. Já não estão mais deliberadamente fazendo coisas erradas. Já não estão mais de forma constante ou não fazendo coisas equivocadas, causando prejuízos, participando de processos que nós sabemos são contrários, não somente à lei física que nos rege a todos, mas em especial das leis maiores, às quais todos nós estamos sujeitos. E quando falamos nessa distinção entre o certo e o errado, não nos reportamos somente aos grandes acontecimentos, aos grandes fatos, que nós podemos talvez entender de forma equivocada, que não são mais relevantes pelo tamanho, pela complexidade que acontece. Porque perante os olhos de Deus, todos os fatos acabarão por ter uma mesma importância. O que queremos dizer com relação a isso? A pessoa para alguém numa blitz, ou vai aplicar-lhe uma multa, e a pessoa negocia: não faça isso, não me aplique a multa que eu lhe dou algum dinheiro. Qual a diferença entre esse fato, aparentemente tão simples, e entre aquelas grandes fatos de corrupção que nós acompanhamos na televisão? Qual a diferença? Nenhuma. As proporções, as somas são diferentes, mas o ato em si é a mesma coisa, é o mesmo ato corruptivo, tanto em maior escala como em menor escala. Então veja que não são essas situações a que essa passagem vai se referir. Um companheiro registrava na cidade de Maringá, com as áreas do estacionamento regulamentado, fazia acordos com a pessoa que faz a fiscalização e dizia: olha, eu te dou esse dinheiro aqui, você me deixa o carro ficar o dia inteiro aqui, eu não preciso vir mudar. E a pessoa aceitava. Qual a diferença entre a grande corrupção e a pequena corrupção? Entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre o bem e o mal. Qual a diferença? A corrupção não é a mesma, sobre todos os aspectos. Vejam que não é essa o foco principal desse ensinamento. Jesus já considerava que, ao passar esse ensinamento, essas situações já não estavam mais ocorrendo. As pessoas não estavam fazendo coisas ilegais, imorais, incorretas.
não estavam mais. Num rápido relance, nós podemos dizer, mas nós também não fazemos mais hoje em dia coisas ilegais e incorretas. Não deveríamos. Porque entre as grandes e as pequenas coisas, o certo é o certo. E o errado sempre será o errado. Eu esperava a minha esposa 2 dias na frente do nosso prédio. Ela ia passar e eu ia entregar o documento para ela e ela ia seguir. Eu fiquei espantado de ver a quantidade de pessoas que passam dirigindo e falando ao telefone celular. Não obstante, tem todas as orientações e todos os direcionamentos de que o fato de falar enquanto está se dirigindo tira a atenção, e em decorrência disso pode-se causar um acidente de proporções inimagináveis. Onde está a dimensão entre o certo e o errado, e entre o correto e o incorreto? E foram várias pessoas que nós flagramos em apenas 15 minutos que ficamos esperando. Todos os dias vemos nos jornais pessoas que ingerem bebidas alcoólicas e vão dirigir, assumindo, ao fazer isso, as consequências dos atos. Mas eu não queria que acontecesse isso. Mas está assumindo. Quando a pessoa ingere bebida alcoólica, há uma alteração no cérebro, nos sentidos, nos movimentos. A pessoa fica mais lenta. E se ocasionar um fato lesivo a alguém nesse momento, será a pessoa inteira a responsabilidade. E nós sempre ficamos pensando, acidentes podem ocorrer a qualquer momento com qualquer pessoa. Mas como é que ficaria a nossa consciência se nós soubermos que aquele acidente foi causado em decorrência de um fato nosso, que nós sabíamos que era incorreto, que era ilegal, que era indevido, que não estava de acordo com as orientações e com os direcionamentos que nós recebemos a todo momento? Então nós ficamos pensando, se acontece um fato de atropelar alguém, uma criança, uma pessoa, essa venha a sofrer depois consequências, sequelas, mas nós estávamos corretos, dentro do limite de velocidade que era permitido, com atenção, em todas as condições normais. Fatos acontecem, acidentes acontecem, mas qual a nossa culpabilidade nisso? Se não tivermos culpabilidade, entenderemos o fato, trabalharemos e continuaremos a nossa vida. Mas se nós dermos causas por imprudência, por negligência, por imperícia, e o que é o pior de tudo, deliberadamente colocando-se em condições desfavoráveis e inapropriadas para a direção, como é que ficaria a nossa situação? Como é que fica a nossa consciência? Precisamos pensar a respeito desses fatos para a nossa própria tranquilidade dentro do nosso processo evolutivo e não causarmos prejuízos a quem quer que seja. Nos momentos de agora, nós vemos as pessoas entregarem as suas declarações do imposto de renda. Vemos fatos dos mais lamentáveis. A declaração foi essa. Agora, como é que eu vou ajustar para que eu não precise pagar? Mas é correto isso? Mas todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Nós já estamos num processo de iluminação, de crescimento, que sabemos o que é o certo e o que é o errado, o que é o correto e o que é o incorreto, o que é o devido e o que é o indevido. Mas o governo rouba milhões, vai ter que responder pelos milhões que roubou. Os representantes de várias instituições que comprometeram-se perante o erário, perante as instituições, terão que responder, porque dentro da justiça divina nos diz que teremos que responder até o último centil. Mas não é porque os outros erram, é porque os outros fazem que nós iremos fazer. Então veja que não é essa situação a que Jesus se referia quando trouxe esse ensinamento. Mas ele traz outra orientação e outro ensinamento precioso para as nossas vidas. Já não estamos mais entre a licitude e a ilicitude, o certo e o errado, o justo e o injusto, o correto e o... Não! Nós estamos entre duas coisas que são boas, que são proveitosas, mas uma é mais proveitosa
do que a outra. Poderíamos ir a muitos lugares hoje cedo? Poderíamos. Escolhemos a melhor parte. Estamos na casa espírita. Estamos aqui num ambiente que nos acolhe, que nos renova fluidicamente, vibracionalmente. Sairemos daqui mais fortalecidos pelo que recebemos do alto. Vemos a palavra, vamos refletir a respeito. Isso vai ajudando a redirecionar as nossas vidas. Às vezes é um ensinamento, é uma palavra que vai nos evitar cometer alguma situação ali na frente, da qual poderíamos vir a nos lamentar profundamente. Hoje, escolhemos a melhor parte. Esse é o ensinamento de Jesus. Entre coisas certas, mas sempre tem uma que é melhor. Quantos pais que nós temos oportunidade de conversar e perguntar: meu amigo, por que você não traz os seus filhos para a evangelização aos domingos, como acontece agora? As crianças estão lá com a Marcela, com as demais evangelizadoras, aprendendo os ensinamentos nessa fase de sua vida, um dos mais importantes para o reto, para o correto direcionamento de posturas, de atitudes, da verdade evangélica, chegando a essas crianças nessa idade tão importante. Por que você não traz, meu amigo, os seus filhos para a evangelização? Ah, Vitor, é tão difícil, porque domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Você acha que eu vou levantar cedo? Está errado nisso? Não está errado, mas escolheu a melhor parte. A melhor parte é esse esforço, esse sacrifício em prol das crianças, para que elas tenham a melhor orientação dali para frente. Vamos ser sinceros, não é um sacrifício assim, exacerbado para todos nós. Trazer os nossos filhos para receber a orientação mais importante em suas vidas, para serem pessoas de bem e corretas, já a partir de agora, da primeira, da segunda infância. Isso é algo que não tem valor, inestimável para os pais, mas em especial para os filhos. Então veja quantas situações em nossas vidas que nós podemos escolher a melhor parte. Quantas vezes às quartas-feiras, quando fazemos os nossos estudos na AMEM, as pessoas, nós vemos que cai muito a presença. O que aconteceu hoje? Tem algum jogo de futebol? Tem. Vai ter um campeonato tal, vai ter uma coisa aqui, vai ter uma coisa ali. As pessoas vão assistir ao futebol e deixam de vir a casa. Estão fazendo algo incorreto? Não. Ninguém vai julgá-las por isso. Mas estão escolhendo a melhor parte. Essa é a reflexão de Jesus. E a todos os momentos nós somos chamados a escolher a melhor parte. Entre fazer uma coisa ou outra, participar de uma atividade ou não participar, fazer ou não fazer. Dentro dessas situações, vamos escolhendo o que é melhor, o que é mais conveniente, muitas vezes. Mas será que escolhemos a melhor parte? E naquele momento, Jesus trazia a melhor parte, que era nos falar a respeito das realidades espirituais. Se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 2, quando ele diz: meu reino não é desse mundo, ali estão exaradas as diretrizes dos ensinamentos de Jesus aqui na Terra, e dizendo que todos eles já estão sendo baseados nas realidades espirituais. A vida futura é o eixo central dos ensinamentos de Jesus. Então, quando nós começamos a entender que as nossas realidades são espirituais, que nós estamos aqui de passagem, num pequeno estágio do nosso aprendizado, dentro da imensidão e da eternidade, é um pequeno estágio que nós devemos aproveitá-lo ao máximo para aprendermos, para nos desenvolvermos como espíritos imortais, para ajudarmos, para trabalharmos na implantação, na ajuda da implantação do reino de Deus, que Jesus veio nos trazer à Terra, que é um reino de amor, de paz, de esperança, de fé. Então isso nos compete, essa é a melhor parte de todos nós que estamos aqui na Terra. Então precisamos fazer as devidas equiparações entre a nossa vida e as nossas atividades dentro dessa melhor parte. Claro, tudo tem que ter
equilíbrio. Porque todo excesso denota desequilíbrio e todo desequilíbrio é prejudicial. Mas sempre que pudermos, escolhamos a melhor parte. Comecemos a viver de acordo com as realidades espirituais. Isso é escolher a melhor parte. É pautarmos a nossa vida sabendo que não somos seres materiais, que talvez voltemos ao plano espiritual, mas é exatamente o contrário. Somos seres espirituais, passando por uma pequena experiência, mas das mais valiosas e proveitosas aqui no plano físico. Porque aqui é que nós temos o maior desafio da vida, que é a vivência com as demais pessoas. Essa é a melhor parte. Nessa vivência, sermos tolerantes, sermos pacíficos, sermos honestos, sermos pacificadores, sermos misericordiosos, começarmos a empregar o perdão como forma de direcionamento das nossas vidas, indulgência para com as pessoas, benevolência para com todos. Isso é a melhor parte da nossa existência. E esse é o convite que Jesus nos faz a todos, para que não nos descuidemos dessa, que é a melhor parte em nossas vidas. Só que o tempo, tantas vezes, que sempre está a nosso favor e a nosso benefício, ele é implacável, ele é inexorável dentro do nosso processo evolutivo. Quanto tempo temos ainda até retornarmos ao plano espiritual? O jovem rico chega e diz: eu preciso construir novos silos, novos locais para armazenar as minhas colheitas que são abundantes esse ano. E fica pensando e pensando e pensando em todas as coisas da materialidade. E o anjo lhe aparece e diz: insensato que és, porque essa noite ainda te será retomado o corpo, essa noite ainda retornarás ao plano espiritual. E assim é a nossa vida. Quanto tempo nos resta ainda dentro desta que é uma das mais preciosas oportunidades que nós temos, que se chama existência terrestre, para o nosso burilamento, para a nossa evolução, para ajudarmos as pessoas que estão conosco a evoluir. O melhor momento é participar sempre na vida em família, das atividades, porque os filhos crescem e aqueles momentos jamais voltarão. Para nós agora, nossa condição de avós, participar dessa convivência, porque depois eles crescem e o tempo jamais voltará. Mas os bons momentos, as boas lembranças, as alegrias que nós fizermos, participarmos, a diferença que nós causarmos na vida de uma pessoa, isso ficará para sempre. Podemos nunca mais encontrar aquela pessoa em nossas vidas, mas se fizermos um bem, algo favorável e útil à sua evolução, ao seu crescimento, isso jamais se perderá e ficará gravado para sempre na lei maior que nos rege, mesmo que não fique a lembrança daquela pessoa. Então precisamos fazer isso, é viver esses bons momentos, aproveitar as boas companhias, aproveitar os momentos importantes, porque eles passarão, pois o tempo é inexorável em nossas vidas. Muitas vezes vai exigir esforço, sacrifício e renúncia de nossas partes, mas o Dr. Bezerra já nos alertou tantas vezes que o momento é de renúncia, que o momento é de ajuda incondicional, é de presença incondicional entre as pessoas. O tempo agora nos diz que o nosso horário chegou ao seu término. Ficam as reflexões para que nós possamos, durante a nossa vida, escolhermos sempre, dentre as escolhas que nós podemos fazer, ficarmos com a melhor parte. E aproveitando sempre esse benefício, esse presente que nos foi concedido, que é o tempo. Diríamos que é o maior presente que nós recebemos. Só que nós não sabemos até quando poderemos utilizar o tempo durante a nossa existência terrestre. Se retornarmos amanhã ao plano espiritual, tenhamos a tranquilidade de termos feito até esse momento o melhor que nos foi possível. Para isso, não podemos mais desperdiçar oportunidades e não podemos mais postergar esse processo
de iluminação e de crescimento em nossas vidas. Para encerrar, gostaríamos de relembrar Michel Coist, no seu livro Poemas para Rezar, onde ele nos diz: tenho tempo, Senhor. É uma reflexão muito interessante a respeito de o que o tempo representa para todos nós. Então ele nos diz: saí, Senhor, lá fora os homens saíram, iam, vinham, andavam, corriam. As bicicletas corriam, os automóveis corriam, os caminhões corriam, a rua corria, a cidade corria, corriam todos ao encalço do tempo. Corriam para recuperar o tempo, corriam para não perder tempo. Até logo, doutor, não posso esperar mais, passo outro dia. Hoje eu não tenho tempo. Não posso fazer essa atividade porque eu não tenho tempo. Termino aqui essa carta, essa mensagem, esse e-mail, porque eu não tenho tempo. Eu queria orar, eu queria estar em comunicação contigo, mas eu não tenho tempo, Senhor. Eu queria estudar os teus postulados, os teus princípios, mas eu não tenho tempo. Eu queria tanto te ajudar, mas eu não tenho tempo. Entende, Senhor, eles não têm tempo. Hoje ainda, agora ainda, a criança está ali brincando e ela não tem tempo. Mais tarde, o estudante tem as suas tarefas, as suas lições para fazer e ele não tem tempo. Mais tarde, o jovem, agora universitário, tem as suas pesquisas, as suas aulas, as suas atividades e ele não tem tempo. Mais tarde, o jovem pratica esportes, mas ele não tem tempo. Mais tarde, aquele que casou precisa estruturar a sua casa, a sua família, nessa nova etapa de sua vida, ele não tem tempo. Mais tarde, tem os filhos, e são tantas atribuições, tantas atividades, que ele não tem tempo. Mais tarde, são os netos. Mas as atividades são tão corridas que eles não têm tempo. Mais tarde, estão doentes, precisam tratar-se, mas eles não têm tempo. Mais tarde estão à beira da morte, não tem, tarde demais, não tem mais tempo. E assim, Senhor, passam os homens correndo pela vida, enlouquecidos, assoberbados, atarefados, apressados e atropelados, não chegam nunca. Apesar de todos os esforços, acabam não chegando porque não tem tempo. Com certeza, Senhor, erraste os cálculos. Horas curtas demais, dias curtos demais, vidas curtas demais. E tu, Senhor, que estás fora do tempo, sorris ao vermos assim brigar com Ele. Mas sabes muito bem o que fazes, Senhor, quando distribui o tempo a cada um de nós. Nós é que precisamos entender, Senhor, a boa utilização do tempo. Mas para isso é preciso não perder tempo, não matar o tempo, não esbanjar o tempo, porque o tempo é um presente que o Senhor nos dá, mas um presente perecível, um presente que nós não podemos guardar. Hoje eu tenho tempo, Senhor. Hoje eu tenho todo o tempo do mundo, todos os minutos das minhas horas, todas as horas do meu dia, todos os dias da minha vida, eu tenho, e compete a mim, Senhor, preenchê-los todos, inteirinhos, até a borda, para doá-los a Ti, para que Tu possas, como um dia fez nas bodas em Caná, transformando da água insípida em vinho generoso. Hoje, Senhor, eu não Te peço o tempo para fazer isso ou depois aquilo. Eu só Te peço, Senhor, que o Senhor possa nos proteger para que possamos fazer conscientemente tudo aquilo que nos compete no tempo que o Senhor nos concede. Muito obrigado a todos, que Deus e Jesus nos envolvam em sua luz, em sua paz, em seu amor.